Bom dia, bem-vindos à nossa aula 5 de programação. Hoje, como eu já dei um spoilerzinho para vocês na aula passada, a gente vai estar falando um pouquinho sobre estruturas condicionais e mais tarde um pouquinho sobre estruturas de repetição também. Então, para começar aqui a nossa aulinha, eu vou estar falando sobre os operadores condicionais. A gente viu na nossa última aula que a gente faz muitas comparações lógicas que acabam retornando para a gente valores de true e false, de verdadeiro ou falso, valores booleanos. E hoje na aula a gente vai aprender como que a gente pode utilizar esses valores para resolver problemas um pouco mais reais para a gente. Por exemplo, pensa nessa situação aqui. Você está tentando fazer um programa em Python que quando você entra dois valores ali, ele vai imprimir qual é o maior valor entre as duas opções. Atualmente, a gente não consegue fazer isso com o que a gente sabe até o momento. Por quê? A gente só consegue falar se alguma coisa é verdadeira ou falsa, porque a gente só pode. A única coisa que a gente sabe até agora é printar o resultado das nossas comparações booleanas. Então, isso aqui realmente não está parecendo muito fácil, pensando só no que a gente sabe até agora, mas a partir de hoje vocês vão saber como que faz isso. Para resolver esse problema, a gente vai usar os operadores condicionais, beleza? E o primeiro operador que a gente vai estar falando hoje vai ser o operador if. If, gente, ele vem da palavrinha do inglês se, ok? Ele é um operador que ele vai executar alguma tarefa de acordo com o resultado de uma comparação lógica. Como assim? Usando aqueles valores, aquelas comparaçõezinhas que a gente viu na última aula, o nosso if, ele vai executar certa tarefa que você especificar apenas se o resultado dessa comparação lógica for verdadeira. Então, quando a gente usa esse operador, a gente pode pedir para o nosso computador executar certa tarefa apenas se certa condição for cumprida. Dessa forma, quando o computador vê esse operador no nosso algoritmo, no nosso código, ele vai verificar o quê? Vai verificar se a condição que você está passando é verdadeira. Caso ela seja verdadeira, a tarefa que você colocou ali ela vai ser realizada. Caso contrário, o seu computador vai simplesmente ignorar a tarefa que você especificou e continuar a executar o resto do nosso programa. Continuando aqui com o nosso operador if, então ele tem essa estrutura aqui, tá bom? Ele tem o if, aí aqui a sua condição, dois pontos e alguma instrução. Identado, beleza? Identado, a gente vai falar mais sobre isso. Agora que a gente já sabe como que o if funciona, a gente pode voltar lá naquele probleminha que eu falei de antes, de tipo, você entra com dois valores e você imprime qual que é o maior entre eles. Aí a gente já consegue, assim, começar a imaginar uma solução. A gente não vai conseguir resolver o problema todo ainda, mas a gente consegue pensar nisso já. Então, vamos pensar nisso, vamos fazer isso aí no nosso Revit, beleza? Então, aqui, o que eu estou fazendo aqui inicialmente? Eu vou criar duas variáveis, uma A, ela vai receber aí um int input, é, entre com o primeiro valor. E aqui um B, que também vai ser um int input, lembra, gente? O int ele é para converter o valorzinho do seu input, porque o input ele sempre vai receber as coisas como string. Tá, então aqui a gente já tem o nosso A e o nosso B. Agora, gente, eu vou fazer a nossa estrutura de if. A única coisa que eu vou poder fazer até agora, é comparar, tipo, eu vou perguntar, o A é maior do que o B? E se sim, ele vai printar alguma coisa. Vou colocar aqui um if A maior do que B, tá bom? Ó, aquela expressãozinha booleana, beleza? Se isso acontecer, ó, identação. Gente, identação é esse espacinho que você põe, tá? Quando você identa o seu código no Python, isso quer dizer que tudo que estiver abaixo
nessa indentação aqui, ela vai pertencer a essa estrutura. Então, qualquer comando que eu colocar aqui identado, ele vai pertencer à estrutura do if. Então, se o nosso A for maior do que o B, eu vou imprimir aqui que o maior valor é, e eu vou colocar aqui o A. Vamos rodar isso aqui, gente? Entre com o primeiro valor, vou colocar 40 e o segundo vai ser 4. Então, ele vai imprimir pra gente que o maior valor é 40. Porém, e se eu entrar com um segundo valor maior? Vamos inverter agora. O primeiro vai ser 40 e o segundo vai ser... Ou o primeiro vai ser 4 e o segundo 40. Vocês estão vendo aqui que ele não printou nada. Por quê? Gente, é muito simples. Ele chega aqui no nosso if, vamos supor que a gente é o computador. Ele leu aqui, pegou o valor, armazenou no A. Leu aqui, pegou o valor do teclado, armazenou no B. Chegou aqui, ele viu um if. Aí ele vai testar essa condição. Ele vai perguntar, o A ele é maior do que o B? Isso vai retornar para você um valor booleano. Se o nosso A for maior do que o B, ele vai executar qualquer que for o código que estiver aqui identadinho embaixo, beleza? Gente, ó, eu queria deixar claro para vocês que você pode colocar é, de uma instrução aqui, beleza? Ele vai executar tudo que estiver identado. É, e não importa quantos você coloque, se a sua for falsa, ele não vai executar. Então você pode colocar o que você quiser aqui, tá? Quantos prints você quiser identado. Mas no momento em que ele sai da sua identação, vamos colocar aqui um print saiu da indentação e portanto saiu do if. Vocês vão ver que mesmo se eu colocar um segundo valor maior, ele vai ignorar essas duas que estão dentro do nosso if, porque elas estão identadinhas. E esse que não está identado, portanto está fora do if, ele vai imprimir isso, ele vai executar essa instrução, que ele saiu da indentação e portanto saiu do if. Deixando claro para vocês também, gente, que depois que o if ele termina de ser executado, ele vai continuar executando o resto do programa normalmente. Então se eu entrar aqui, opa, se eu entrar aqui com um valor maior, ele vai executar essas duas daqui de dentro e também vai executar a de fora. Bom, vamos voltar lá para o nosso slidezinho. Bom, além do nosso if, a gente também tem o operador else. O else no inglês ele significa se não, caso contrário. E ele é usado, esse operador ele vai ser usado em conjunto com o if. Resumidamente, gente, quando a gente usa o else, a gente quer que quando a condição que a gente testar no nosso if for falsa, seja falsa, o nosso programa tem que executar uma outra instrução. Essa aqui é a estrutura dele, tá bom? Tipo, vai ter um if, a sua condição, alguma ação. Isso aqui igualzinho que a gente acabou de fazer. Só que ele também vai ter um else depois. Um else, dois pontos e alguma outra ação, alguma outra instrução. Então, sabendo disso, resolver esse probleminha que a gente está pensando ficou muito mais fácil. Porque agora a gente já tem uma forma de ele poder imprimir o B, caso o B seja maior. Então, voltando lá para o nosso Replit, eu já estou com o nosso códigozinho pronto aqui, eu vou só descomentar ele. Então, gente, essa aqui é a estrutura. Eu dei um if, se o A for maior do que o B, ele vai imprimir isso. Se não, caso contrário, else, ele vai imprimir isso aqui. Então, executando isso aqui. Calma aí, gente, deu algum erro. Foi, agora foi. Entrando com o primeiro valor, 30. E entrando com o segundo valor, 40. O maior valor é 40. Se a gente tentar de novo e colocar um 50 aqui e um 30 aqui,
o maior valor é 50, então a gente consegue é, resolver solucionar aquele probleminha que a gente viu ali bem no iniciozinho do nosso slide, da nossa aulinha. Um outro operadorzinho que vai ser muito legal para a gente estar vendo é o elif. Gente, o elif ele é uma junção das palavras else if, beleza? E isso no inglês significa basicamente se não, se, entendeu? Tipo, ele vai falar, caso contrário, se a nossa condição do if for falsa, eu quero que você teste uma outra condição. É basicamente isso. Então, o elif ele também é usado quando a condição do nosso if é falsa. Porém, quando o elif ele vai testar uma outra condição e caso essa condição seja verdadeira, então as suas instruções serão executadas. Então a gente pode pensar no elif como um caso contrário se. Essa aqui é a nossa estrutura. A gente está usando aqui uns dois elifs. Eu estou testando basicamente assim, ó. Se alguma condição for verdadeira, ele vai executar isso. E ele ignora automaticamente o resto dessas outras coisas, beleza? Não esqueçam disso. Mas se isso aqui for falso, ele vai testar esse elif. Ele vai testar essa condição e se essa aqui for verdadeira, ele vai executar essa ação e ignorar o resto desse conjuntinho de código, beleza? Mas e se for falsa? Se for falsa, ele vai testar essa outra condição aqui e se essa for verdadeira, ele imprime isso, ele executa essa ação e se for falsa, ele vai fazer o else, né, que é o se não. Ou seja, se todas as condições aqui de cima forem falsas, ele vai executar o nosso else. Voltando para o nosso Replit, para vocês poderem ver como isso funciona na prática. A gente tem aqui, ó, um elif. Eu vou descomentar isso aqui, só para vocês poderem ver. Então vamos lá. Ele está declarando aqui uma variável chamada carteira e ele está falando quanto de dinheiro que você tem na sua carteira. Ele está falando também que o preço de uma coxinha é R$ 4 e o preço de um pastel é R$ 3. E agora ele vai fazer uma série de verificações usando o if, o elif e o else. Então, se o dinheiro na sua carteira for maior ou igual o valor da sua coxinha, ele vai printar que vou comprar uma coxinha. Aí ele vem aqui para o seu elif e se a sua carteira for maior ou igual ao pastel, ele compra um pastel. E else, você não tem dinheiro nem para coxinha nem para pastel, então você vai passar fome. E no final você vai ter um certo dinheiro na sua carteira. Então, executando isso aqui, vamos passo a passo, gente. Ele imprimiu o quê? Vou comprar uma coxinha. Por quê? Porque você tem R$ 7 e a coxinha custa R$ 4. Então, quando você faz essa verificação aqui, é, isso aqui vai ser verdadeiro, porque realmente o valor de carteira é maior do que o valor de coxinha, ou igual. Ele vai imprimir isso. Mas, gente, mesmo depois que vocês compram a coxinha, na sua carteira ainda vai ter R$ 3. Por que será que você não comprou um pastel também? Já que o dinheiro da sua carteira é maior do que o seu pastel, o valor de um pastel. Gente, é bem simples. Por quê? Porque quando você faz uma verificação aqui, em qualquer um dos ifs e elifs que eles estão em sequência, a partir do momento em que qualquer uma das verificações for verdadeira, o seu código ele não vai se dar o trabalho de verificar as outras. Ele vai simplesmente esquipar, ele vai pular todas as outras verificações
que estão alinhadas, beleza? Então, se aqui for verdadeiro, ele não vai verificar aqui. Se tivesse um outro elif aqui e isso aqui fosse verdadeiro, se isso aqui fosse falso e isso aqui fosse verdadeiro, ele não ia se dar o trabalho de verificar o próximo elif, beleza? A partir do momento em que a primeira na ordem ali das verificações foi verdadeira, ele não vai se dar o trabalho de verificar as outras, beleza? Em coisas alinhadas, beleza, gente? Ó, if, elif, else é uma mesma estrutura. Então, gente, se você trocar aqui, você vai ter só R$ 3 na sua carteira. Você vai comprar um pastel e vai ficar com nada de dinheiro. Se você tiver, sei lá, R$ 30, você vai comprar uma coxinha e ficar com 26, porque não importa quanto dinheiro você vai ter. Se a sua coxinha, se você comprar a coxinha, se isso aqui for verdadeiro, ele não vai vir aqui testar o resto, beleza? Lembrem disso, tenham isso em mente. Eu queria deixar claro também, gente, ó. Se você colocasse o pastel aqui e a coxinha aqui, só pra brincar um pouquinho, vocês iam ver que independente do valor que vocês colocassem aqui, você nunca ia comprar. É, vocês nunca iam comprar um, uma coxinha. Porque o pastel ele é mais barato que a coxinha e ele tá vindo antes. Então, isso aqui, se você tiver dinheiro para coxinha, você sempre vai ter dinheiro para o pastel. Isso quer dizer que essa verificação ela vai ser sempre verdadeira e você nunca vai ter a oportunidade de comprar uma coxinha mesmo se você tiver dinheiro para ela. Então, gente, prestem atenção nas ordens dos seus ifs, dos seus elifs. Isso aqui é uma bobeira. Tipo, eu nunca vou comer uma coxinha. Mas pode ser uma coisa mais séria, um pouco mais importante, que você precisa verificar primeiro. É... Vocês precisam prestar atenção nessa ordem. Se uma coisa tem um valor maior que você quer verificar, verifica ela primeiro, beleza? Então vou estar desfazendo aqui as modificações que eu fiz. Preste atenção nisso. Agora eu vou estar fazendo aqui alguns exercícios só pra ver se vocês estão entendendo mesmo. Nosso exercício 3. Tente fazer um programa que, dado 3 valores, mostre qual é o maior deles. Caso tenha valores iguais, deve sinalizar que existe pelo menos 2 valores iguais. Não precisa indicar quais são as variáveis com o mesmo valor. Beleza, vamos nessa. Eu vou declarar aqui 3 variáveis. Vou falar o número 1, ele vai ter o valor 10, sei lá. Número 2, ele vai ter o valor 5 e o número 3 vai ter o valor 8. Dado 3 valores, mostre qual é o maior deles. Beleza. Caso tenha valores iguais, deve sinalizar que existe pelo menos 2 valores iguais. Você não precisa especificar quais são os valores que estão iguais ou não. É isso que ele quer dizer, tá bom? Gente, a primeira instrução aqui, o nosso if, a primeira condição que eu vou testar é se existe algum número que seja igual ali. Por quê? Porque pela ordem, eu acho que é mais importante verificar isso primeiro, porque eu vou ter que verificar todos os 3 juntos. Então vamos nessa. Se o número 1 for igual ao número 2, ou, lembra o nosso or, se o número 1 for igual ao número 3, ou se o nosso número 2 for igual ao número 3, ele vai printar aqui existem 2 números, pelo menos. Por que eu estou colocando isso primeiro? Porque vamos supor que, sei lá, o número 2 aqui fosse igual ao número 1. Vamos supor que isso aqui é 10 também. Mas o número 2 é maior do que o número 3. Então, se eu colocasse essa verificação, se o número 2 é maior do que o número 3,
antes de verificar se existe algum número igual, é, a gente não imprimiria que existe pelo menos dois números iguais. Eu ia imprimir que o número 2 é maior do que o número 3, beleza? Então, por isso que a ordem é tão importante. Feita essa verificação, eu vou colocar aqui um elif e testar a nossa próxima. Se o nosso número 1 for maior do que o nosso número 2, é, ele vai imprimir. Opa! Ele vai imprimir o maior deles. Então, ele vai imprimir o número 1. Agora, um outro elif, se o número 2 for maior do que o número 3, é... mas eu acho que. Calma aí, ó, gente. Tem outra coisa que a gente precisa verificar aqui também, que eu fui bem descuidada e não fiz isso, não sejam iguais. É o seguinte, o número 1 ele só vai ser maior, vai ser o maior de todos se ele for maior do que o número 2 e se ele for maior do que o número 3 ao mesmo tempo. Beleza? Então, elif, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o número 2. Se o número 2 for maior do que o número 1 e o número 2 for maior do que o número 3, ele vai imprimir o número 2. E aqui, gente, eu já posso usar o nosso else, que ele vai imprimir o número 3. Por quê? Se não tem nenhum número que é igual, se aqui deu falso. Se o número 1 não é maior do que. Se o número 1 não for maior, ou seja, aqui também deu falso. Se o número 2 não for maior, aqui deu falso também. A única outra opção que sobra é o número 3 é o maior. Então, quando a gente executar isso aqui, ele vai imprimir 10, que é o maior número. Se eu trocar aqui para ter valores iguais, ele vai imprimir que existem pelo menos dois números iguais. Se eu trocar aqui para ser 30, ele imprime 30. Se eu colocar aqui 58, ele vai imprimir 58. Eu espero que isso tenha ficado bem claro, principalmente a ordem dessas comparações. Isso aqui vai ser bom também para vocês lembrarem o OR, o AND, beleza? E eu vou seguir aqui com a nossa aulinha. Alinhamento. O que é alinhamento? O alinhamento, gente, é quando a gente usa um operador dentro de outro operador. A gente vai estar criando condições dentro de condições. Nessa estrutura aqui do lado, a gente vê aqui como que ela funciona mais ou menos. A gente tem um if, dois pontos, só que dentro da indentação desse if aqui, eu tenho um outro if e um else aqui também alinhado. Gente, ó, alinhado e aninhado, tá? É L alinhada, que são fazem parte da mesma estrutura, vem um embaixo do outro, e aninhado é um dentro do outro. Então aqui, ó, se a gente está nesse if e a gente tem a primeira condição e essa condição for verdadeira, ela vai entrar aqui e ela vai testar essa condição. Se essa for verdadeira, ela imprime aqui, caso contrário, ela imprime aqui. E se essa aqui for falsa, ela vai ignorar isso aqui completamente e seguir para o resto do programa. Eu vou seguir aqui para o nosso collab e a gente vai estar fazendo alguns exemplos com isso. Deixa eu aumentar a letra para vocês verem melhor. Então aqui, ó, a gente vai levar em conta essas três variáveiszinhas e a gente vai fazer algumas verificações. O nosso primeiro if é se o A for menor ou igual a B. Nosso segundo if, que está alinhado, é se o A for maior que C. E a gente tem os else's aqui. Então vamos executar isso aqui.
Então, o primeiro if aninhado é verdadeiro. Vamos nessa. O nosso A, ele é realmente menor ou igual a B. Então, ele dá verdadeiro aqui e entra aqui. E o nosso A, ele é maior do que C, sim, realmente. Então, ele entra aqui e testa aqui. Se eu trocar aqui para um 10 e rodar de novo, ele vai dizer que o nosso primeiro if é falso, porque o nosso A, ele não é menor ou igual a B. Se eu voltar aqui para 1, mas mudar aqui para, sei lá, 2, e rodar, ele vai dar que o nosso primeiro if aninhado é falso, porque ele dá verdadeiro para essa condição, mas ele dá falso para essa. Essa aqui é uma outra também, gente, que eu vou só rodar aqui, ela é bem grande. Eu espero que vocês peguem esse notebook aqui depois, para vocês darem uma olhada. Basicamente, você tem R$ 40 na carteira, você quer ir no cinema, só que você precisa de gastar dinheiro com a passagem, com o ticket, né, o bilhete do cinema, a pipoca e o refri. Se for final de semana, você vai no cinema. E nosso primeiro if, você precisa ter mais dinheiro na sua carteira para pagar pelo menos a passagem e o bilhete. E tem que ser final de semana. Então você vai no cinema se isso acontecer. Caso contrário, você não vai. É... Aí ele vai, se você entrar dentro desse if, ele vai testar esse. Você tem dinheiro para pipoca e refri? Se tiver, ele vai printar isso aqui. Se você não tiver, mas você tiver dinheiro para ou pipoca ou refri, é, você vai comprar só um. E vai imprimir isso aqui. E um else, ele vai imprimir que cinema é para ver filme, você não precisa de comida. Se essa condição aqui for falsa no início, ele vem aqui para baixo. E se não for final de semana, ele vai printar que hoje não é final de semana, ele precisa de estudar e não vai no cinema. Então, gente, quando eu rodei a primeira vez, você vai no cinema, mas o cinema é só pra ver filme, você não precisa de comida. Se você aumentar aqui pra R$ 60, sei lá. Tá caro esse bilhete, hein, gente? Meu Deus. É... Então, você vai no cinema, mas você não precisa comprar os dois, você não consegue comprar os dois, você vai comprar só um. Porque isso aqui tá caro, se você somar isso aqui, dá mais que R$ 60. Se eu colocar R$ 80, irei comer pipoca e refri. Se eu vier aqui e trocar isso aqui pra false, não importa quanto dinheiro você tiver, você ainda não vai poder ir porque não é final de semana. Então ele precisa cumprir essas duas condições por causa desse end, beleza? Então mantenham isso aí na cabeça. Vocês podem brincar com isso aqui depois, peguem esse notebook, gente, façam. E eu vou estar resolvendo mais um exercíciozinho aqui. Esse exercício 4 está pedindo para a gente imaginar que você tem um site e você precisa avaliar se alguns usuários podem ou não criar uma conta para o seu serviço. Eles te fornecem o nome, uma senha e a idade. E você vai precisar dizer se eles são válidos, se esses dados são válidos ou não, considerando que o nome de usuário deve ter pelo menos 4 letras, a senha deve ter pelo menos 8 caracteres e a idade deve ser de no mínimo 15 anos. Então, vou começar pelo nome, gente. Vai ser um input normal. Como isso aqui não é um valor numérico, eu não preciso converter isso para nada. A senha também vai ser um input normal. E a idade já é um valor numérico, então a gente vai converter para um int. Até aí tudo bem, né, gente? Continuando, eu vou começar a fazer algumas verificações. Começar pelo nome de usuário. Tem que ter pelo menos 4 letras. Lembrando, gente, que algumas aulinhas atrás eu falei de uma funçãozinha chamada length,
que ela é usada para contar a quantidade de letras, o tamanho da sua string. Então a gente vai estar usando ela aqui. Então, nosso primeiro if vai ser o quê? Se o nosso nome é .len, quer dizer, é len nome, para a gente pegar o tamanho desse nome, dessa string, for maior do que 4, é, end, tá bom? A sua senha, o tamanho da sua senha for maior do que 8, na verdade maior ou igual, tá? Porque é pelo menos que ele está usando. Essa é a segunda. E a próxima, se a sua idade for maior ou igual a 15, então ele vai printar os dados são válidos, sei lá, cadastro realizado. Aqui um else, print cadastro não realizado. Isso aqui é o básico, gente. Vou colocar aqui a pau, opa. Cadastro não realizado. Por quê? Porque a minha senha tem só 6 letras. Se eu fizer normal aqui, sei lá, os dados são válidos, cadastros realizados. Mas e se eu quiser, gente, verificar, saber qual que é o dado que daria erro? Caso eu quisesse mostrar uma mensagem de erro, olha, o nome precisa ter pelo menos 4 letras, a senha precisa ter pelo menos 8 caracteres, você precisa ter pelo menos 15 anos. Então, eu vou fazer isso aqui de uma forma diferente agora. Vou colocar aqui um if, se é, o tamanho do seu nome for maior ou igual a 4, isso aqui vai ter um outro if dentro que eu vou fazer daqui a pouco. E um else aqui, se tipo, caso o seu nome não tiver mais do que 4 dígitos, ele vai printar o nome precisa ter ao menos 4 letras. Agora eu vou fazer uma outra verificação, tá vendo? Ele está aninhado, ele está dentro do nosso if. Se o tamanho da nossa senha for maior ou igual a 8, aqui vai ter um outro if dentro, mas eu já vou fazer o else desse. Ele vai printar o quê? A senha precisa ter ao menos 8 caracteres. E aqui ele vai testar a idade. Se a idade for maior ou igual a 15, ele vai printar lá, cadastro realizado com sucesso. Tá vendo? Eu tô usando vários alinhamentos aqui. E aqui eu vou colocar um else também, né? Um print, você precisa ter ao menos 15 anos. Agora vamos testar, gente. Nome de usuário, eu vou colocar, sei lá, a senha vai ser Lala e a idade vai ser 21. Então ele vai indicar aqui a nossa mensagem de erro, que a senha precisa ter ao menos 8 caracteres. Agora eu vou colocar um nome menor, vou colocar Lala de nome, Solau. Aí a senha vai ser grande e vai ter 23 anos.
Então, o nome precisa ter ao menos 4 letras. Agora eu vou fazer um nome grande aqui, só que eu vou ter só 12 anos. Então, você precisa ter ao menos 15 anos. É, lembrando, gente, também que mesmo se você entrar com tipo um nome inválido, uma senha inválida e uma idade inválida também, ele vai printar só a primeira restrição, porque a gente já viu como é que funciona a ordem dessas estruturas. Como esse else aqui, ele é o mais externo, ele vai ser printado primeiro, ele vai ser verificado primeiro. Então, se isso aqui for falso, ele já vai printar isso direto e ele não vai verificar as coisas aqui de dentro para ver se tem a possibilidade de dar um else aqui também. Beleza? Então, gente, vamos encerrar aqui essa parte de estruturas de condicionais, né, estruturas condicionais, e vamos agora passar para a nossa parte de loops. Bom, falando aqui dos nossos loops, gente, o que, que é um loop? Um loop é uma ação repetitiva. A repetição de tarefa, gente, é uma coisa muito comum no nosso dia a dia. Vamos supor, todo dia você come, todo dia você acorda. Quando você conta até um certo número, isso é uma ação repetitiva. Um, dois, três. O que você está fazendo? Você está pegando um número, somando um a esse número e falando ele. Quando você anda, você vai sempre dar passos. Isso é uma ação repetitiva. Quando a gente escova os dentes, você vai sempre mexer a sua escova num padrão dentro da sua boca. Todas essas ações, elas têm a repetição de algum processo, de algum padrão. Todos os dias da semana também vocês têm uma rotina. Então, se você estuda de manhã, você vai acordar cedo, você vai, sei lá, tomar banho, escovar os dentes, tomar café, sair, assistir suas aulas, voltar para casa, almoçar, fazer alguma coisa durante a tarde, enfim, dormir. E você faz isso todos os dias da sua semana, todos os dias úteis da sua semana. Então, tipo, se nós seres humanos somos capazes de realizar tarefas repetitivas, os nossos computadores também fazem isso e eles são muito bons nisso. Na programação, quando a gente está fazendo essas tarefas repetitivas, a gente chama elas de loops ou de laços. Isso vão ser extremamente úteis, porque eles vão fazer com que a gente possa repetir diversas ações quantas vezes a gente quiser. A primeira estruturazinha que a gente vai estar vendo vai ser o while, e essa estrutura basicamente consiste em executar um conjunto de tarefas repetidamente até que você chegue em uma condição de parada. Para mostrar a utilidade disso no nosso dia a dia, eu vou estar mostrando para vocês, tipo, um exemplo de como a gente faria para contar até 10 usando um código com o que a gente sabe até o momento. Vou comentar isso aqui e eu vou começar a escrever aqui. Vou colocar um x aqui qualquer igual a 1. E se eu quero contar até 10, eu vou printar esse x. Depois eu vou fazer um x é igual a x mais 1. E aí eu vou printar esse x. E aí eu vou fazer um x é igual a x mais 1. E eu vou printar esse x. E, gente, eu tô com preguiça. Eu vou copiar e colar aqui, tá? Será que aqui já dá 10? 7 ainda. Vamos colocar mais uma. Pois é, ó, só de testar esse exemplo aqui. Opa, o que, que eu fiz aqui, gente? Aqui. Só de testar esse exemplo aqui, eu já fiquei com preguiça e foi muito cansativo. E certamente isso aqui não é elegante, isso aqui não é bonito. Você tá vendo que existe um padrão, você sempre tá printando o número e somando um a ele. Você printa um número, soma um, printa um número, soma um. Você não precisa gastar aqui 20 linhas de código para fazer um negócio que conta de 1 até 10. Tem que somar mais um aqui ainda para chegar até 10, gente. Meu Deus. Agora sim. Tipo, você certamente não precisa fazer isso. Isso aqui
é chato, isso aqui é cansativo, isso aqui não fica bonito, isso aqui não é elegante de você fazer. E com o while, a gente vai estar aprendendo como fazer isso de uma forma mais simples, mais fácil. Então, seguindo aqui, é, a gente também vai estar falando um pouquinho sobre condição de parada e contadores. Aqui atrás, vocês estão vendo que eu falei que o while ele vai repetir essas instruções repetitivas até que chega numa condição aí, até que seja atingida uma condição de parada. O que é uma condição de parada, gente? Quando a gente pede, por exemplo, para que alguém conte até um número, sei lá, você está brincando de pique-esconde, e a pessoa que está contando, ela sempre vai saber onde ela vai parar. Ela vai te perguntar, ó, é pra contar até quanto? É até 10? É até 100? E você vai falar pra ela. Ela não vai, se você não falar, tipo, ah, conta infinito, ela vai ficar ali contando pra sempre. Provavelmente não vai, né? Mas o nosso computador, ele faria isso. Você precisa dar essa informação pro seu computador para que ele não fique, para ele possa saber quando que ele pode interromper uma ação repetitiva. Podemos dizer é, que caso a gente esqueça de dar essa condição de parada, caso a gente não forneça isso para o nosso computador, a gente pode cair em um loop infinito. O que é um loop infinito, gente? Um loop infinito é quando o seu computador ele acaba nunca encerrando um while e ele vai printar a sua. Ele vai executar a sua tarefa infinitamente e nunca para de executar isso. E tipo, se você não encerrar manualmente o seu programa, dando um Ctrl C no seu terminal ou apertando no xizinho ali do Replit, ele vai continuar imprimindo isso para sempre. Beleza? Então a gente precisa dizer ao nosso computador, isso é obrigatório, que a gente diga ao nosso computador quando que ele precisa parar. E isso a gente chama de condição de parada. E uma das formas mais simples de se estabelecer essa condição de parada é usando um contador, beleza? Por quê? Se você se você quer contar até 100, por exemplo, essa é a sua condição de parada. 100 é a sua condição de parada. Quando que você vai saber que você chegou num 100? Você vai ter um contador que ele vai aumentando ali, e quando ele chegar no 100, o seu contador vai falar, olha, vai falar pro seu loop, olha, eu sou o contador, eu cheguei no 100, então a condição de parada foi cumprida e a gente pode parar de executar. Tá claro isso, gente? Isso aqui é uma coisinha que parece simples, mas ele é um pouquinho chatinha de entender. Falando aqui já da nossa estrutura que a gente vai estar trabalhando melhor, que é o while, ela é uma estrutura de repetição na qual sempre antes da gente executar os comandos, ele vai verificar uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar esse comando e vai voltar para a condição de novo. Então ele executa, ele vai testar. Essa condição ainda é verdadeira? Sim. Aí ele executa de novo. Aí ele vai voltar e perguntar: essa condição ainda é verdadeira? Sim. Então executa de novo e pergunta de novo, executa de novo, pergunta de novo, até que essa condição seja falsa. E quando essa condição for falsa, o laço vai ser interrompido. A gente pode traduzir o while como uma instrução que ela é continuamente executada enquanto alguma condição for verdadeira. A partir do momento em que a sua condição for falsa, ele vai simplesmente executar, interromper, quer dizer, vai simplesmente interromper a execução do seu laço, do seu loop, do seu while. Então, sabendo mais ou menos como esse while funciona, a gente vai dar uma olhadinha melhor aqui nessa sintaxe. Você vai colocar o while, isso aqui se traduz como enquanto, tá, no inglês. Enquanto, né, while alguma condição, dois pontos, alguma instrução. Ou seja, ele vai chegar aqui no while, ele vai ver essa condição, ele vai perguntar, essa condição é verdadeira? Se sim, ele executa isso aqui, essa instrução, alguma instrução. E ele vai voltar para cá de novo. Essa instrução é verdadeira? Ele vai perguntar de novo. Se sim, ele vai executar aqui de novo. Ele pergunta e executa, até que isso aqui seja falso. Então, enquanto for verdadeiro, enquanto essa condição for verdadeira, essa instrução vai ser executada. E a partir do momento em que ela for falsa, é, você vai sair desse while e interromper a execução desse loop. Vocês acharam essa estrutura familiar, gente? Isso aqui
Basicamente, a única coisa que troca do if para isso é essa palavra aqui. Então a estrutura ela é bem semelhante e o seu funcionamento também, tipo, de certa forma, ele também é semelhante. Enquanto o if, ele vai executar é, uma instrução se alguma condição for verdadeira, o while ele vai executar alguma instrução enquanto alguma condição for verdadeira, beleza? Então essa é a diferençazinha deles. Então, sempre antes de executar uma instrução que está identada, aqui lembra, gente, a indentação é esse espacinho que você tem que deixar para o seu programa saber que essa instrução está dentro do while. Então, antes de executar a instrução, a condição vai ser verificada. Se essa condição for verdadeira, aí sim essa instrução será realmente executada, e se for falsa, ela não vai ser executada. Então, a gente vai correr aqui no nosso Colab, bem aqui, e ver um pouquinho disso. O que você pode passar como condição? Você pode passar um próprio valor booleano, while true. Isso aqui nunca vai ser interrompido, a não ser que você interrompa manualmente, tá bom? Você pode passar uma variável, tipo aqui um while valor, e essa variável ela pode ter um valor booleano, ela tem que ter um valor booleano, que seja verdadeiro ou falso. Você pode passar uma comparação, você pode passar uma expressão igual a gente viu, ó, na aula anterior. Você pode passar uma instrução, uma expressão booleana, né, uma expressão de lógica relacional. E aqui, gente, a gente vai ter o nosso contador inicializando como zero e ele vai estar aqui, ó, executando isso aqui, ó. Enquanto o contador for menor do que 6, ele vai printar o contador e somar 1 ao contador. Então vamos nessa. O contador é zero. Zero é menor do que 6? Sim. Então ele printa o contador aqui, o nosso zero. E ele vai somar 1 a esse contador, de novo. Deixa eu aumentar o tamanho aqui, gente. Tô sentindo que tá meio pequenininho demais. Somou 1. Então nosso contador que era zero virou 1. 1 ainda é menor do que 6. Então ele vai printar o contador 1 e vai somar 1 a ele. Virou 2. 2 ainda é menor do que 6. Então ele vai printar o contador e vai somar 1 a ele. Virou 3. 3 ainda é menor do que 6. Ele printa o contador, soma 1 ao contador. 4 ainda é menor do que 6. Ele printa o contador, soma o contador. 5 virou 5. 5 ainda é menor do que 6. Então ele printa o contador. Bem aqui, ó, 5. E ele soma 1 ao contador. E quando a gente chega no 6, o 6 não é menor do que 6. 6 é igual a 6. Então isso aqui vai ser falso. E ele não vai printar o nosso contador, nem somar nada a ele. Beleza? É... Agora, gente, vamos pensar numa forma da gente pegar isso aqui, contar até 10, e vocês vão ver que de 20, sei lá, 20 linhas aqui, sei lá, a gente vai fazer isso virar muito pouco. Vamos colocar aqui o x, vai ser 0 no início e, aliás, eu tinha colocado como 1, né? E enquanto while o nosso x for menor ou igual a 10, eu vou printar o nosso x e eu vou fazer x igual a x mais 1. E ele imprime exatamente a mesma coisa. Então, aquelas 20 linhas de código eu transformei em 4, beleza? Isso aqui fica muito mais elegante, muito mais simples, muito menos cansativo de ser produzido. Mas, gente, ó, uma coisa que vocês precisam prestar atenção. O que acontece se eu tirar essa incrementaçãozinha aqui do nosso x? Tá vendo, gente? Vocês estão percebendo que isso aqui nunca está sendo interrompido? Porque a gente não forneceu uma condição de parada apropriada para o nosso contador, para o nosso while, quero dizer. Então, o nosso x, ele nunca vai ser maior do que 10. Então, ele vai imprimir isso para sempre. Então, gente, por favor, não esqueçam de sempre fornecer para o seu while uma condição dele interromper essa execução repetitiva.
Eu tô falando assim, em muitos trabalhos que eu já fiz, tipo, que eu passei, ó, sei lá, 20 minutos querendo saber o que que tava dando de errado em alguma coisa, e eu não consegui achar, porque às vezes não é tão visível quanto isso. Vamos supor que eu não estivesse printando nada aqui dentro, mas saindo aqui dentro do IO, eu quisesse printar sei lá, sair do IO. E eu executava isso, é, sei lá, vou colocar qualquer coisa aqui, gente. X é igual a 2, tanto faz. Só pra ele não dar erro. É, então vocês estão vendo que, tipo, aqui, ele não tá printando IO, ele não tá fazendo nada aqui, por quê? Porque ele, na verdade, ele tá simplesmente dentro desse while e ele nunca tá saindo desse while porque eu não forneci uma condição de parada efetiva para ele. Porque o meu x ele vai ser sempre 2 e ele nunca vai ser maior do que 10. Então essa condição nunca vai ser falsa e eu nunca vou sair desse while, beleza? Prestem muita atenção nisso, ok? Outra coisa interessante da gente notar é que nesse aqui, ó, a gente está tendo uma condição de end. É, a gente tem um while se enquanto o x for menor do que 10 e o x for diferente de 20, x está valendo, ele vai imprimir aqui o valor de x e ele está somando aqui x com 1 e uma hora ele vai sair do laço. Gente, então aqui, é, então aqui, o que que vai acontecer? Ele vai ficar printando o nosso x enquanto o x for menor do que 100 e o x for diferente de 20. Então vamos executar isso aqui, gente. E vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 19 e ele sai do laço. Gente, pensando aqui comigo, é, é razoável alguém achar que, por exemplo, depois tudo bem que ele não imprimisse o x, né? Porque ele tá falando aqui, se o x for diferente de 20, ele não quer que isso entre no nosso while. Mas e depois? E o 21? E o 22? Eu já vi muita gente que achava que depois do 21, 22, deveria voltar a printar de novo. Por quê? Porque é diferente de 20 e é menor do que 100. É razoável vocês pensarem isso, gente. Mas isso não acontece, tá bom? Porque a partir do momento em que você saiu do seu while, que a sua é, condição, né, que a sua condição ficou falsa, ele não vai voltar ali de novo para testar isso de novo. Ele vai simplesmente sair do seu laço, sair do seu while. Beleza, gente? É, esse aqui também, ó, você tem uma soma total, uma média, é, uma quantidade de notas. Isso aqui é para você calcular uma, uma média. Então, enquanto essa calcular média for true, é, isso aqui vai ser executado. Então, informa sua nota, sei lá, vai ser 10. E ele vai ficar pedindo isso o tempo todo, ó. Aí o outro vai ser 7, 8, 9,5, 4,7, 6,8. Qual que é a condição de parada aqui, gente? Vamos olhar esse código melhor. Ele tá te dizendo aqui dentro que se a nota que você entrar for igual a ponto, essa variável vai ser falsa. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que é para você entrar com notas e quando acabar suas notas, você coloca ponto e o seu programa vai entender que você não tem mais notas para serem informadas e ele vai é, fazer essa variável calcular a média ficar falsa
e, consequentemente, sair do seu while. Então, eu vou colocar um ponto aqui e ele vai me fornecer a média dessas notas, beleza? Vocês podem ver, isso aqui vai estar certinho. É... E é isso, gente. Então, pensando aqui no outro exercício, com conhecimento já adquirido, a gente pode fazer um laço de repetição no qual apenas os números pares sejam impressos. Use a célula abaixo para criar um código assim. Então, beleza, vamos lá. Vou apagar isso aqui, colocar o nosso contador começando no zero. E enquanto o while, o nosso contador, for menor ou igual a 100, porque ele pede para a gente incluir o nosso 100, o que ele vai fazer? Eu vou usar um if aqui, vou colocar o if. É, se, gente, o nosso contador resto 2 for igual a zero, o que isso quer dizer? Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma continha para descobrir se um número é par ou não, tá bom? Se você divide algum número por 2 e ele não sobra nada de resto, é porque esse número é par. Se ele sobrar um, é porque esse número é ímpar. Então, se o nosso número for par, né, se o resto desse número por 2 for igual a zero, ele vai printar o nosso contador, o nosso número. E aqui fora a gente vai simplesmente incrementar esse contador, que a gente não pode esquecer disso. Contador mais 1. Então a gente executa e a gente tem aqui todos os números pares, tá bom? Entre aí 0 e 10. Bom, gente, tendo visto todos esses exemplos aí que eu mostrei, a gente vai ficando por aqui hoje. Essa foi a nossa aulinha mostrando algumas estruturas condicionais e a estrutura de repetição while. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre listas e uma outra estrutura de repetição muito bacana também, que é a estruturazinha for, beleza? Então é isso, até a semana que vem. Bons estudos!